Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus, então, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Está escrito: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça, sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era, e assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dias designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto.
Eu quero conversar com os meus irmãos sobre o tema quando Deus vira o placar do jogo. Quando Deus vira o placar do jogo. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro das grandes intervenções de Deus na história. Esse livro relata a grande experiência do Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, a pregação de Pedro em Jerusalém, a conversão de quase 3.000 pessoas num único dia. Este livro retrata uma segunda fase, onde a igreja salta de 3.000 membros para 5.000 membros. Relata também a conversão de Saulo de Tarso, a conversão do eunuco, a conversão de Cornélio, a conversão de multidões em Antioquia. E Lucas está para dar um grande salto do avanço da igreja com as viagens missionárias. Mas neste ínterim, neste interregno, a igreja sofre um grande revés. Na verdade, a igreja já tinha passado por isso com o martírio de Estevão, a dispersão dos crentes. O mundo estava em convulsão, porque no período de Cláudio, que vai do ano 41 ao 54, houve uma grande fome no mundo. Os judeus foram expulsos de Roma. A situação era dolorosa. E agora diz o texto que Herodes mata à espada o apóstolo Tiago, irmão de João, e encerra Pedro numa prisão de segurança máxima, para matá-lo depois da festa, longe dos holofotes da multidão. Destaco aos meus irmãos que essa perseguição aqui retratada, primeiramente uma perseguição religiosa, como está claramente posta no verso 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro. O que está acontecendo aqui? Na verdade, esse Herodes, aqui descrito, é o chamado Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande. Este Herodes aqui foi criado em Roma, na corte imperial. Ele ajudou e cooperou para que Calígula, depois da morte de Tibério César, assumisse o governo. Calígula governou do ano 37 ao ano 41. E Calígula concede a este Herodes as 3 tetrarquias mencionadas em Lucas capítulo 3, verso 1. E então, com o assassinato de Calígula em 41, esse Herodes também ajuda e coopera para que Cláudio assumisse o governo de Roma, que governa do ano 41 ao 54. Em benefício a esse apoio político, Cláudio concede a ele a única tetrarquia que faltava, que era a tetrarquia da Judéia. E ele passa a reinar em todo o território de Israel. Desde Herodes o Grande, nenhum Herodes Antipas ou os outros tetrarcas, governaram todo o território de Israel. Agora ele é rei de todo o território de Israel. E o que ele faz? Ele precisa agradar os judeus ortodoxos. Ele sabe que o braço religioso era a fonte de perseguição à igreja. O martírio de Estevão foi perseguição eminentemente religiosa. E então, para agradar os judeus, ele mata Tiago, irmão de João, e prende Pedro. E aqui eu gostaria então de ressaltar e tirar algumas lições do texto lido. Primeiro, a dramática prisão de Pedro. E de vez em quando eu fico olhando essas coisas, me perguntando, meu Deus, por que Tiago morre e Pedro é poupado? Pelo menos na cabeça
de Herodes I por mais uma semana. Por que você tem duas pessoas crentes, piedosas? Uma enfrenta uma enfermidade e sucumbe à enfermidade. Outra enfrenta a mesma enfermidade e morre. Por que um é liberto, o outro não é poupado? Isso é um grande dilema para nós. Será que Deus gostava mais de Pedro do que de Tiago? Será que Pedro tinha mais fé do que Tiago? Quando você lê Hebreus, você vai encontrar que os heróis da fé, uns apagaram as chamas do fogo, fecharam boca de leões pela fé, e outros pela fé foram cerrados ao meio. Uns são poupados pela fé, outros morrem pela fé. São mistérios de Deus, e é isso que está acontecendo aqui. A intenção de prender Pedro, certamente, conforme o verso 3, era tirar dividendos políticos. Até porque os judeus não gostavam de Herodes, esse Herodes Agripa I, por duas razões. Primeiro, pela sua educação em Roma. Segundo, pela sua origem. Ele era um edumeu, descendente de Esaú. Entretanto, o rei está sendo cortejado pelos judeus ortodoxos, e o rei quer agradar os judeus ortodoxos, e para agradar a interesses políticos, começa-se uma brutal perseguição contra a igreja. Mas vejam vocês que a intenção de matar Pedro depois da Páscoa, conforme o verso 4, tensionava apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, tinha a ver com o fato de que Pedro era o grande líder da igreja. Se você ler Atos até o capítulo 15, ou até o capítulo 12 mais particularmente, o grande líder da igreja era Pedro. Foi ele quem pregou e a conversão de quase 3.000. Ele prega de novo e conversão de mais 2.000. É Pedro quem é usado por Deus para a ressurreição de Dorcas. É Pedro quem é enviado para Samaria juntamente com João, e o Espírito Santo é derramado em Samaria. É Pedro quem vai à casa de Cornélio e prega para ele, e abrindo a porta do evangelho para os gentios. É Pedro quem desmascara Ananias e Safira. Pedro é o grande líder, e então posterga a morte dele para depois da festa, para que não gerasse tumulto em Jerusalém. Mas vejam vocês, no versículo 4, que tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Por que essa prisão de segurança máxima? Pedro não era um arruaceiro. Pedro não era um homem que oferecia qualquer risco à segurança da cidade. O problema é que Herodes já tinha conhecimento de que esse Pedro, milagrosamente, misteriosamente, já tinha saído da prisão algumas vezes. E ele pensou, bom, agora eu vou colocar esse homem numa prisão de segurança máxima. Agora eu vou algemá-lo com os pés, com as mãos. Agora eu vou colocar 4 escoltas de 4 soldados cada uma, pensando, dessa vez ele não escapa. Então toda a força humana está feita para que de fato Pedro não escapasse dessa perseguição. O cenário é cinzento, a igreja está acuada, o mal está triunfando, parece que o mal está ganhando de goleada da igreja, a liderança da igreja sendo assassinada, a liderança da igreja sendo aprisionada, a igreja está com os seus dias contados na perspectiva humana. Mas há uma segunda coisa no texto só ressaltar: a oração da igreja em favor de Pedro. Veja comigo o verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu acho isso aqui incrível, porque oração não é para gente forte, oração é para gente fraca. A força está no poder político, a força está no poder eclesiástico. A religião e o poder político se unem para oprimir, para prender, para matar, para perseguir.
Entretanto, diante de tantos poderes em ação para o mal, a igreja recorre à oração. Se a oração é para os fracos, e é mesmo, a oração é a força mais poderosa da terra. Porque quando a igreja se dobra de joelhos diante de Deus, o braço do Onipotente é acionado. A oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e maravilhas acontecem na terra por intervenção divina. A igreja está orando unânime, coesa. A igreja está orando perseverantemente. A expressão aqui incessante é a mesma palavra que aparece lá no Getsêmani, quando Jesus está orando em agonia, suando sangue, mergulhado nas lágrimas. É com essa intensidade que a igreja ora em favor de Pedro, para Deus fazer um milagre. Em outras palavras, irmãos, quando parece que o cenário está dando um nó, e você não vê saída, e você não vê janela, você não vê porta de escape, você não vislumbra uma solução, a igreja ora. Porque quando a igreja ora, Deus é poderoso para interferir e virar o placar do jogo. Deus é poderoso para agir e mudar o cenário. E foi exatamente isso que está acontecendo e que aconteceu neste episódio. Portanto, vamos ver o livramento milagroso de Pedro, que é a terceira mensagem desse texto. Versículo 6, confira comigo. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Duas coisas me chamam a atenção aqui. O livramento de Deus é na última hora. Era a noite em que Pedro, estando no corredor da morte, deveria ser executado. Você poderia perguntar, por que Deus não impediu que Pedro fosse preso? Ele podia fazer isso. Segundo, por que Deus não tirou Pedro da prisão na primeira noite em que ele estava lá? Eram 7 noites, eram 7 dias de festa. Por que ele não foi liberto na primeira noite, na segunda noite, na terceira noite? Por que Pedro só foi tirado da prisão na última noite, na última volta do ponteiro, no último furo da correia, quando todas as perspectivas humanas pareciam estar baldadas e completamente fracassadas? A segunda coisa que me chama a atenção é que Pedro sabe que ele está no corredor da morte, ele está sentenciado à morte. Na última noite da sua história, humanamente falando, ele não está desesperado, ele está dormindo. Isso é algo impressionante, porque se você imaginar qualquer outra cena de uma pessoa, sabendo que tanto o poder político quanto o poder religioso se mancomuna, se une para matá-lo, e ele já está com a sua pena de morte dada, no último momento, talvez desesperado, uma noite em claro, de lágrimas, de gemidos, de soluços, de gritos, de desespero, mas ele está dormindo. Segunda coisa, o livramento de Pedro foi resultado da interação da providência natural e sobrenatural de Deus. Porque, veja você, no verso 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. O que é natural? A igreja orar. O que é sobrenatural? É Deus enviar um anjo. Nem sempre quando você ora, você vê um anjo agindo. Mas aqui, o natural se une ao sobrenatural. A igreja ora e Deus age. A igreja ora e Deus se manifesta. A igreja ora e o sobrenatural acontece. A igreja ora
E o anjo de Deus vai lá na prisão, sem ser visto. As portas se abrem, as cadeias se rompem, os guardas dormem, Pedro é acordado, o livramento chega. Meus amados irmãos, eu quero lhes encorajar a nunca perder de vista o poder através da oração. A oração não é poderosa, poderosa é o Deus que responde à oração. Quando a igreja ora, Deus responde, no seu tempo, do seu modo, para deixar todos atônitos e provar que Ele é Deus. Quando você está levando de goleada do inimigo, Deus pode mudar o placar do jogo, Deus pode reverter a situação. A igreja orando, o anjo agindo, o natural e o sobrenatural agindo conjuntamente para o grande livramento de Pedro. Mas vejam vocês, que o livramento é totalmente milagroso, porque o texto diz, notem vocês no verso 7, que o anjo tocou o lado de Pedro, o anjo despertou Pedro, o anjo disse para Pedro, levanta-te depressa, e diz o texto, as cadeias caíram das suas mãos, o anjo disse mais, cinge-te, calça as sandálias, ele assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Tem coisa que só o anjo faz, enviado por Deus, só o anjo rompe as cadeias, só o anjo faz os guardas adormecerem, só o anjo abre as portas de ferro, só o anjo coloca no controle remoto e o portão de ferro abre automaticamente. Mas o que Pedro podia fazer, o anjo não fez. O anjo o despertou dizendo, levanta-te, faz isso depressa. O anjo disse mais, cinge-te, calça as sandálias, põe a capa, segue-me. Então o milagre de Deus acontece, e Pedro obedece, e Pedro sai daquela prisão de segurança máxima. O que eu acho curioso, versículo 10, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Talvez daqui venha a ideia de controle remoto, o anjo aperta o controle remoto e o portão abre automaticamente. Em outras palavras, irmãos, humanamente falando, era impossível Pedro sair dessa prisão de segurança máxima, era impossível. Qual o entendimento de Pedro? Eu acho que todo esse texto, meus irmãos, pode ser resumido no versículo 17, eu peço que você olhe comigo, acho que a essência está aqui no verso 17, olha o que Pedro vai dizer, ele porém fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Não foi ele que tirou, saiu, não foi a igreja que tirou, não foi o anjo que tirou, foi o Senhor. O anjo era apenas um instrumento, apenas um mensageiro. A mão que liberta Pedro é a mão do Senhor. Quem responde a oração é o Senhor. Quem levanta pessoas para realizar o livramento é o Senhor. É o Senhor quem merece o crédito, a honra, a glória por este grande livramento. Mas notem que esse livramento de Pedro também retrata a surpresa da igreja, versículos 12 a 17, porque às vezes a gente ora por uma causa e nem acredita que Deus vai responder tão rápido. Por que a igreja orava talvez? Orava por Pedro. Por que ela orava? A Bíblia não diz por que ela orava. Talvez orando para Deus dar força para Pedro, talvez orando para que Deus confortasse a igreja, talvez orando para que a perseguição parasse por ali, com a morte de Pedro, ou talvez até mesmo orando para que Deus tirasse Pedro da prisão. Já tinha feito isso antes, não com a segurança máxima desta, mas o fato é que quando a igreja orou, e toda a igreja orou, e toda a igreja se agonizou, a resposta foi tão rápida que o povo não acreditou. Quando o Rod foi à porta e voltou, disse, você está louca, mulher? Pedro está preso, Pedro não pode sair dessa prisão.
Não, mas é ele sim, não, é ele. Não, então é o anjo dele, porque ele não pode ser. Quando viram Pedro, ficaram atônitos. Eu quero dizer para você que Deus responde a oração e deixa a sua igreja atônita da maneira milagrosa com que Ele age. Você pode pensar, meu Deus, não tem saída, não tem solução, não tem janela de escape, não tem porta de fuga. Deus é poderoso para virar o placar do jogo. E o que acontece como resultado disso? Vejam vocês, meus irmãos, no verso 17, por favor. Você pode ler o verso 17 comigo, em voz alta? Vamos juntos? Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Duas coisas importantes aqui. Você pode estar pensando, não estou entendendo. Se o Tiago foi morto à espada, como é que Pedro mandou falar para Tiago? São Tiagos diferentes. O Tiago que foi assassinado por ordem de Herodes Agripa I, era o Tiago apóstolo, era o Tiago irmão do apóstolo João. Um dos 3 membros daquele grupo mais próximo de Jesus. Esse Tiago aqui, a quem Pedro manda anunciar que ele está livre da prisão, é o Tiago, irmão de Jesus, é o Tiago, filho de Maria, é o Tiago, autor da carta de Tiago, que está na sua Bíblia, é o Tiago que presidiu o concílio de Jerusalém, em Atos 15, é o Tiago que era coluna da igreja de Jerusalém, e o grande líder da igreja de Jerusalém. Mas o que eu quero ressaltar, é que saindo, retirou-se para outro lugar. Em outras palavras, a perseguição à igreja não acabou com a igreja, não destruiu a igreja, não limitou a igreja, ao contrário. Agora Pedro vai para outros horizontes, Pedro vai para fora do território de Israel, Pedro vai ampliar o seu ministério. E se você ler 1 Coríntios 9:5, diz que Pedro e a sua esposa, porque ele era casado, estavam pregando em outras regiões. Meus irmãos, a perseguição só faz crescer a igreja de Deus. Ninguém pode parar a igreja de Deus. Ninguém pode ameaçar a igreja de Deus e sucumbi-la, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja enfrentou a prisão, a igreja enfrentou açoites, a igreja enfrentou martírio, a igreja enfrentou fornalhas, a igreja enfrentou o Coliseu, a igreja enfrentou as feras, e a igreja avançou, e no ano 313, o cristianismo tornou-se religião oficial do Império Romano. A igreja de Deus é imparável, perdoe-me do neologismo. A igreja de Deus jamais pode ser derrotada, louvado seja o Senhor. Então, gostaria de, em quarto lugar, mostrar aqui a derrota fragorosa dos inimigos de Deus. Lutar contra Deus, lutar contra a igreja de Deus, é loucura consumada. Primeira coisa é que Deus deixa o inimigo confuso e envergonhado. Versículos 18 e 19, diz que, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, procurando e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçados. Ou seja, os 16 guardas que estavam tomando conta de Pedro, não sabendo o que aconteceu, mas constatando que ele não está mais na prisão, foram aqui, diz o texto, eles foram submetidos a inquérito e justiçados. Isso significa que eles foram assassinados, porque esta era a orientação e a cultura da época. É por isso que lá em Atos 16, quando houve aquele terremoto, o carcereiro ia suicidar, porque ele era responsável por aqueles presos. Se eles fugissem, ele sofreria penalidade de morte. Então os inimigos estão morrendo, enquanto Pedro, que ia morrer, está sendo liberto. Segunda coisa, a soberba é a porta de entrada da ruína. Versos 20 a 22, diz que Herodes desce a Cesareia. Cesareia era o quartel-general de Roma em Israel. O palácio do rei não ficava em Jerusalém, ficava em Cesareia. Lá tinha o templo do imperador, e ele devia estar lá no templo do imperador,
quando o texto nos informa que aqueles que estavam inimizados com ele, aqueles da terra de Tiro e Sidom, que estavam brigados com ele, buscando reconciliação com ele, num dia designado, Herodes vestido do traje real, cor de prata, brilhando o sol, parecia que ele era um Deus na terra, e eles disseram: isso não é voz de homem, é voz de Deus. E Herodes gostou da bajulação blasfema, não deu glória a Deus, e Deus envia um anjo, e o fere, e o mata, e ele é comido e devorado por vermes. Agora preste atenção nisso, queridos. Em vez de Pedro ser morto por Herodes, é o Deus de Pedro que mata Herodes. A Bíblia não diz se o anjo é o mesmo, mas olha a providência de Deus. Deus manda um anjo para libertar Pedro, e Deus manda um anjo para matar o algoz de Pedro. Os anjos são ministros de Deus, tanto para salvação quanto para juízo. O inimigo de Deus foi fulminado, ele morreu, ele não deu glória a Deus, ele perseguiu a igreja, ele matou os cristãos, mas ele não entendeu que o Deus dos cristãos é o Deus Todo-Poderoso, e ele sucumbe, e ele morre. Mas notem, meus amados irmãos, o crescimento da igreja depois de tudo isso. Verso 24 e 25, eu termino aqui. Eu acho isso maravilhoso, porque diante da morte instantânea, versículo 23, de Herodes, está escrito no verso 24: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Quando se abre o capítulo 12, a igreja está levando uma goleada do inimigo. Quando termina o capítulo 12, Deus muda o placar do jogo, e a palavra de Deus está crescendo, e a igreja está avançando. Amados irmãos, sempre foi assim. Ninguém pode parar a igreja do Deus vivo, ninguém. A história está repleta de exemplos, de como Deus virou a mesa, e mudou o placar do jogo. Depois da prova, a igreja torna-se mais ousada, e a palavra de Deus cresce e se multiplica. E finalmente, depois da prova, a igreja amplia sua visão missionária. Você pode ler o verso 25 para nós? Comigo, por favor? Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Sabe o que está acontecendo aqui? Se você perceber, no capítulo 11, versículo 30, Barnabé e Saulo tinham ido a Jerusalém, levaram ajuda para os pobres, em virtude da fome da cidade, e eles estão em Jerusalém, no período dessa matança, dessa perseguição, e agora, diante desse fato, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão em Jerusalém, voltaram de Jerusalém, levando também a João, apelidado Marcos, e aqui em seguida, começam as viagens missionárias. E o evangelho chega na Galácia, o evangelho chega na Macedônia, o evangelho chega na Acaia, o evangelho chega na Ásia Menor, o evangelho chega a Roma, o evangelho se espalha para o mundo inteiro. Deus reverte o quadro, Deus reverte a situação, Deus vira a mesa da história, Deus muda o placar do jogo. Você e eu fazemos parte desse time que é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.